E aí, pessoal? Tudo pronto para mais um mergulho profundo aqui no The Deep Dive. Preparadíssima. Hoje a gente vai desvendar um mistério, uma parada que ficou escondida por quase um século e que, vamos combinar, é deixar qualquer um de cabelo em pé. Que suspense. Já tô curiosa? A gente vai falar do Livro Vermelho do Carl Gustav Jung, também conhecido como Liber Novus. Ah, entendi. O tal livro que o Jung fez questão de manter em segredo. Exatamente. É tipo um diário secreto onde ele registrou as profundezas da própria psique. Uau! E por que será que ele escondeu isso por tanto tempo? Boa pergunta. É uma das coisas que a gente vai tentar entender hoje. Então, segura firme que a gente vai voltar no tempo, lá para 1913, logo depois do rompimento bombástico do Jung com Freud. Dizem que essa separação foi tipo um terremoto no mundo da psicanálise. Verdade. Imagina só, o Jung e o Freud, que eram tipo os reis da psicanálise na época, de repente cada um pro seu lado. É tipo The Beatles se separando, cada um seguindo carreira solo. É uma boa analogia. E no meio dessa crise toda, o Jung mergulhou num processo de autoconhecimento radical. E foi aí que nasceu o Livro Vermelho. Isso. Entre 1913 e 1930, ele se dedicou a registrar suas experiências, visões, sonhos, tudo que vinha do inconsciente. E ele não só escrevia, como também ilustrava, né? Um trabalho artístico e psicológico ao mesmo tempo. Sim. Ele usou pena caligráfica, tinta colorida, gouache. É uma obra de arte por si só. Incrível. Mas e aí, como esse livro secreto veio à tona depois de tanto tempo? Bom, o Jung guardou o livro vermelho a 7 chaves durante a vida. Só uns poucos privilegiados tiveram acesso. E depois da morte dele, em 1961, os herdeiros continuaram mantendo tudo em segredo. Nossa, por quase 40 anos? Exatamente. Foi só em 2000 que o espólio do Jung decidiu liberar a publicação. E quem convenceu eles a fazerem isso? Parece que um cara chamado Sonu Shamdasani teve um papel fundamental nessa história. Quem é esse cara? Ele é um historiador e estudioso da psicologia que dedicou anos a pesquisar o Jung. E ele já tinha visto o Livro Vermelho antes? Sim, ele tinha encontrado algumas transcrições privadas e ficou fascinado. E aí convenceu a família do Jung que o mundo precisava conhecer essa obra. É mais ou menos isso. Ele argumentou que o Livro Vermelho era fundamental para a gente entender a evolução do pensamento do Jung. E convenceu. Finalmente, em 2009, a editora W.W. Norton lançou uma edição facsímile do livro. Imagina a comoção no mundo da psicologia. Depois de quase um século de mistério, finalmente a gente podia ter acesso àquelas páginas. E a edição facsímile é um negócio de cair o queixo. É uma reprodução fiel do original, com tradução para o inglês, notas de rodapé, apêndices. Para quem não domina o alemão antigo, a tradução foi uma mão na roda. Sem dúvidas. Mas teve gente que achou a edição facsímile um pouco, digamos, complexa. Muita informação, muitas imagens, muita coisa para processar. Aí, em 2012, lançaram a edição do leitor, que é mais enxuta. Só do texto traduzido, sem as reproduções do manuscrito. Isso. Bem mais acessível para quem queria ir direto ao ponto. Legal. Mas me explica uma coisa. Por que o livro é chamado de Livro Vermelho? Ah, por causa da capa. O Jung mandou encadernar um livro num couro vermelho carmesim. Bem chique. E ele mesmo gravou na lombada o título Liber Novus, que significa novo livro em latim. O cara mandou um latim para deixar a coisa mais pomposa. Mas, falando sério, Liber Novus, na verdade, engloba não só o que ele transcreveu para aquele volume encadernado, mas também um monte de rascunhos e anotações que ele fez. Tipo, o Liber Novus seria a obra completa e o Livro Vermelho seria a parte que ele conseguiu organizar e finalizar. É isso aí. Mas vamos voltar um pouco no tempo para entender o contexto em que tudo isso aconteceu. Beleza. A gente estava lá em 1913, logo depois do Jung ter se separado do Freud. Isso. Imagina o baque, tanto pessoal quanto profissional. O Jung mergulhou numa baita crise existencial. Ele se viu obrigado a repensar tudo que ele acreditava sobre a mente humana. Exato. E para piorar, a Primeira Guerra Mundial estourou logo em seguida. O mundo em caos total. E no meio desse turbilhão todo, o Jung se dedica a explorar o próprio inconsciente. Parece até roteiro de filme. E como ele fez isso? Ele desenvolveu um método que chamou de imaginação mitopoética. Nossa, que nome complicado. Explica melhor isso. Basicamente, ele entrava num estado de consciência alterado e deixava as imagens e fantasias do inconsciente virem à tona. Tipo um sonho lúcido? Mais ou menos isso. Só que ele fazia isso acordado, de forma deliberada. Que doideira! E qual era o objetivo dele com isso? Ele queria entender o funcionamento da psique humana, a linguagem dos símbolos, os arquétipos. E ele encarava esse processo como um experimento científico. Sim, ele anotava tudo em detalhes como um bom cientista. Faz sentido. E os primeiros registros dessas experiências foram os livros negros, certo? Isso mesmo, 6 cadernos onde ele começou a registrar tudo em 1913. E o conteúdo desses cadernos era tão intenso
que ele decidiu criar o livro vermelho para dar uma forma mais artística a tudo. É por aí. Ele queria transformar a matéria bruta dos livros negros em algo mais elaborado. Entendi. Mas teve gente que interpretou essa fase do Jung como uma crise psicótica, né? Sim, alguns biógrafos e críticos acreditam que ele estava à beira da loucura. Mas o próprio Jung e outros estudiosos discordam dessa visão. Exato. Eles argumentam que o Jung estava no controle do processo o tempo todo. E que ele continuou trabalhando normalmente durante essa fase. Isso. Ele atendia pacientes, escrevia, dava aulas. Não parece comportamento de alguém surto. Realmente não faz muito sentido. Mas, e aí o que o Jung descobriu nas profundezas do próprio inconsciente? Aí é que tá. É uma jornada complexa e cheia de nuances. O livro vermelho não é uma leitura fácil. Verdade, mas é uma obra fundamental para quem quer entender a fundo a psicologia junguiana. E que nos convida a refletir sobre a nossa própria psique. Exato. Será que a gente tem coragem de mergulhar nas profundezas do nosso inconsciente? É uma pergunta que fica no ar. E com essa pulga atrás da orelha, a gente encerra nosso mergulho de hoje. Valeu pela companhia. Até a próxima! Gente, encontro vocês em outro podcast. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal.